Caminhos dos Museus segue a trilha apontada pelo artista Hélio Oiticica, quando diz que o museu é o mundo, as experiências da arte no cotidiano. Nesse caminhar, aprendemos também que o museu é um espaço de memória, história e de querer saber mais. E o que nós queremos saber é se o museu pode ser um espaço democrático, convidativo na produção e partilha do conhecimento. Por isso, reconhecemos o museu também nos espaços alternativos, como os estúdios, ateliês e pequenas galerias. Transformando, tempo, espaço, navegando todos os sentidos, pães de açúcar, corcovados. Aqui é a terceira ordem do Carmo. Lá é a igreja do Carmo e o convento do Carmo. Esse trecho do túnel, no Museu da Terceira Ordem do Carmo, dava acesso a outras partes do centro histórico. Além disso, há aqui uma senzala, com acesso à Baixa dos Sapateiros pelos fundos. São imagens que não nos deixam esquecer o papel da igreja no processo de colonização e na escravização da população negra, que durou, oficialmente, quase 4 séculos em nosso país. A pintura do teto demonstra a passagem do profeta Elias e a pintura é atribuída a Eusébio de Matos. Fala-se que também essa mesa é onde foi assinada a rendição dos holandeses em 1625. O homem cosmopolita é orixá, seja daqui ou de qualquer lugar, seja daqui ou de qualquer lugar. Na onda do mar sagrado eu vou me banhar. Na onda do mar sagrado. A igreja ficou fechada 20 anos, quando foi em 2014 ela começou uma reforma que terminou em 2018. Na onda do mar sagrado, na meduca lunar. Ó mãe, a gente sabe que é filho seu. Nós somos conhecidas mais como a igreja do pagador de promessa. E aí o diretor, quando soube que nós iríamos, que ela seria reaberta, ele veio aqui e doou alguns equipamentos e essa imagem que foi utilizada no filme. Né? Essa imagem de Santa Bárbara, que muita gente acha que nós somos a igreja de Santa Bárbara. Não. Francisco Manuel das Chagas esculpiu em madeira uma das obras barrocas mais importantes da América Latina, Senhor Morto. Há mais de 300 anos, a obra de Chagas deixa a Terceira Ordem do Carmo e sai às ruas em procissão, performatizando junto ao público a cena de um museu vivo e itinerante. Se for pra crer, não tem. Esse espaço Estúdio H ele foi criado em novembro de 2021, em plena pandemia, no momento em que a arte gritava por socorro, né? E os artistas ainda mais alto. De tempos em tempos a gente lança exposições com temas variados, né? E aqui eu acolho, eu enquanto curador, enquanto receptor dessas pessoas,
artistas que estão começando e artistas veteranos também, ambos que não têm oportunidade no mercado de arte visual de Salvador, quando a gente trata de galeria, de museu, esse tipo de instrumento maior, né? Quem guia? Oxalá quem te mandou. O Solar Santo Antônio também seria um pouquinho pretensioso, mas queria um pouquinho identificar, singularizar o espaço. Então eu resolvi assumir esta palavra de solar. Casa Museu é porque o Ministério da Cultura declarou a minha casa como Casa Museu em 2008, sendo a gestão do Gilberto Gil. Então é um museu que não é museu, porque é mais um bazar, está sempre desarrumado, mas é um museu vivido. Né? Afasta de todo mal, para raio, bete branca, açapê. Eu comecei a colecionar quando tinha 17 anos. Bete branca, açapê, abre caminho, bate o li, foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. E depois de montar o bioma, eu vi que eram sempre símbolos de luz. Aqui são lâmpadas, aqui o sol e lá embaixo são estrelas. Aqui sempre o símbolo da luz, não é? É grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a... Eu nasci em Marrocos, não é? Minha mãe me levou a umas ruínas romanas, não é? Que eu me interessava muito as ruínas, não é? Mas falei assim com o pé e encontrei uma moeda romana, que eu tenho aqui ainda. E aí minha mãe diz, você comprou uma moeda romana, você sabe que isso é uma peça de museu. O que é um museu? Quando voltaram para casa, morávamos em Casa Blanca naquela época, tinha um quarto vazio dentro da casa. Resolvi fazer um museu. Então botei no chão, botei a minha moeda, algumas coisas, brinquedos, livro, alguma coisa. E fiz meu primeiro museu aos 5 anos. Para raio, bete branca, açapê. O museu você vai lá, você vê umas peças bem arrumadas, etc., bem iluminadas, mas sempre uma coisa um pouquinho fria. Agora, quando você está dentro de uma casa em que você tem obras de arte nas paredes, na mesa, e que você convive com elas, você tem um outro tipo de relação e de emoção com as peças, porque elas lhe pertencem, mesmo se não são suas, você vive com elas, que é muito mais importante, mais agradável. Que, aliás, a função da arte é para a vida, não é para um museu como um cemitério. Além da questão de mostrar a obra do artista, né, colocar o artista na pauta, colocar o artista nas redes, a gente também dá orientação de como conduzir isso aí. Através de quê? Através de uma assessoria. Porque quando você vem expor aqui, você precisa ter um mínimo justificativa para aquela obra, uma mini biografia, uma fotografia com um plano específico, um objetivo para aquela obra e, mais do que tudo, um histórico daquela criação. Cadê você? A cidade é grande, as pessoas... O nome curador já diz curar. Curar, cuidar, proteger, arrumar. Curadoria é você acompanhar o processo, é você orientar os artistas e no final desse processo você aí vai fazer, estabelecer o elenco de obras a serem expostas. O curador questiona, o curador vai discutir com o artista por que aquele título daquela obra, o que é que fica bacana naquela obra. É muito mais abrangente do que o simples ato de escolher obras que vão ser expostas. Curadoria não é o que enche meu olhar, não é o que me faz bem, não é o que eu acho bonito, não é o que eu acho que deva ter. Eu acho que a questão é muito mais abrangente. Até os próprios artistas às vezes não sabem por que aquela obra foi escolhida. Por outro lado, você pensa assim, o artista não faz a curadoria dele. Eu, por exemplo, fiz curadoria das minhas obras há muito tempo. E acho uma dificuldade absurda. Por quê? Quando você tem a obra que você construiu, existe algo
bem surreal, que é o afeto que você tem sobre essas obras. É esse pelo distanciamento. Então, aquilo ali tem uma simbologia para você, aquilo ali tem uma importância para você. Se o seu objetivo é narrar aquela história para milhões de pessoas, você não pode seguir o seu roteiro. Saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá